Bom dia, graças aos irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, continuando a nossa série aqui em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que Musclede novamente, amém? Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, fala mais uma vez aos nossos corações. Espírito Santo, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade para nós nessa manhã. Porque sem o Senhor, sem o Seu Espírito, é impossível nós entendermos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a compreender a profundidade, a largura do Teu amor, da Tua graça. Usa-me mais uma vez, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O pastor Eugene Peterson conta em um de seus livros, um livro que ele escreveu sobre os Salmos, eles contam a seguinte história que aconteceu. Está falhando aqui. Pode aumentar isso. Ele conta a seguinte história que aconteceu com ele. Eu estava numa unidade móvel de doação de sangue para doar meu meio litro anual. E uma enfermeira me fez uma série de perguntas para ver se havia qualquer motivo para desqualificação. A pergunta final da lista era: seu emprego é de risco? Seu emprego é de risco? E eu disse, sim. Sua rotina foi interrompida. Ela ergueu os olhos para mim, um pouco surpresa, porque eu estava usando uma gola clerical, né? Pela qual ela pôde me identificar como um ministro, um pregador, um pastor. Sua hesitação foi só de um momento. Ela sorriu, desconsiderou minha resposta e assinalou não em seu questionário, dizendo: não quero dizer esse tipo de risco. O discipulado cristão é trabalho perigoso.
o discipulado cristão é um trabalho perigoso. Espero que a enfermeira da Cruz Vermelha não pense que eu me referia a meu trabalho pastoral como sendo perigoso. Meu trabalho em si não é mais difícil do que o de qualquer outra pessoa. Qualquer outro trabalho feito fielmente e bem é difícil. Não é mais difícil eu fazer meu trabalho bem do que qualquer outra pessoa. E não é menos difícil. Não há tarefas fáceis no caminho cristão. E aí no capítulo 1 do livro, ele vai, em algum momento lá, ele diz assim: muitos afirmam ter nascido de novo, mas a evidência de um discipulado cristão maduro é fraca. Em nosso tipo de cultura, qualquer coisa, até notícia sobre Deus, pode ser vendida se tiver embalagem novinha, mas quando perde a novidade, vai para o lixo. Meus irmãos, a vida cristã, em essência, se resume a desfrutarmos de Cristo, a consumir a Cristo, a nos alimentarmos do Senhor, nos nutrimos de Cristo, mergulhar em comunhão com Ele. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Senhor. Todos os seguidores de Jesus são chamados a mostrar Cristo, a caminhar na direção de ser mais parecido com Cristo em suas próprias vidas. A isso nós damos o nome de discipulado cristão. E o texto que nós lemos aqui vai mostrar para nós um apóstolo escrevendo aos seus amigos. Na segunda viagem missionária de Paulo, uma igreja improvável surgiu. Uma empresária, pessoa que vendia púrpuras, e que o texto bíblico vai nos dizer que era uma pessoa temente ao Senhor, ou seja, ela não era judia, mas ela cria no Deus de Israel. Uma escrava emotiva que era usada ali por alguns homens, e um carcereiro indiferente. Os 3 primeiros membros da igreja. O Evangelho atravessa, entra nas circunstâncias dessas pessoas e muda a história delas. E os próximos versículos que meditaremos essa manhã revelam o coração de um pastor para com o rebanho que o Senhor lhe confiou. Paulo serve de modelo para todo discípulo de Jesus. Agora nós veremos aqui o Evangelho florescendo e amadurecendo no coração daqueles crentes. Uma igreja que vivia na jornada do discipulado cristão. Trata-se então de uma carta de um pastor que plantou e viu florescer a igreja que ele plantou. Uma igreja que também nutria amor e amizade pelo apóstolo. Versículo 3 da carta vai nos dizer que Paulo ele vai compartilhar conosco que ele agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Essa expressão de Paulo revela seu relacionamento pessoal com Deus e a quem ele servia exclusivamente. Mas apesar dele estar em uma situação difícil, ele está preso, também mostra o seu amor pelos fiéis, pelos crentes, pelos irmãos, e a sua lembrança do passado de obediência ao Evangelho que os filipenses demonstraram, de forma prática, enviando uma oferta, porque imagina, você está preso, precisando se manter, e os filipenses não se esqueceram do apóstolo. E Paulo também é grato a Deus pelos seus velhos amigos. E a gratidão que ele sente é demonstrada quando ele ora pelos seus amigos. Quando ele se põe diante do Senhor. Versículo 4 e 5, nós lemos que
Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Versículo 5. Por causa do quê? Da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Apesar de encarcerado, meus irmãos, ele orava com alegria pelos seus irmãos. Paulo demonstra um amor não baseado no interesse, no egoísmo, mas um amor abnegado. Meus irmãos, melhor do que o conteúdo da oração é orar ao Senhor, é estar diante do Senhor. É fundamental para a nossa jornada do discipulado cristão nutrirmos comunhão com a fonte da vida, com aquele que nos deu tudo de que precisamos, com o Senhor. E ele nos conta, Paulo nos conta que tem alegria ao lembrar da convivência com eles. O motivo da oração, perceba, é a cooperação dos filipenses ao Evangelho. Desde o primeiro dia que ele esteve lá, andando pela cidade e pregando o Evangelho àquelas pessoas. Veja que o foco principal, então, do apóstolo é o Evangelho. O que queima o seu coração, o que queima o coração do apóstolo é o seu amor pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus. Esse é o amor principal do apóstolo. Os filipenses perseveravam, sem dúvidas, com muito interesse no avanço do reino de Deus. Nós vamos continuar meditando nessa carta e você vai, se você esteve aqui na primeira exposição e seguiu aquele desafio de ler a carta por inteiro, numa única leitura, você vai ver o que nós estamos falando aqui. Os filipenses perseveravam, sem dúvidas, com muito interesse no avanço do reino de Deus, mesmo diante de um ambiente de perseguição hostil aos cristãos. Eles tinham prontidão para serem ensinados acerca da doutrina cristã. Tinham prontidão para participar na propagação do Evangelho. Versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo então está convencido de que os filipenses são nascidos de novo, são crentes verdadeiros e que Deus é o autor da obra que se iniciou na vida deles. Deus é o autor de tudo aquilo que começou a acontecer na vida deles. E que o futuro está garantido na presença de Deus. Naquele grande dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Perceba que novamente a ênfase de Paulo então está em quem? Em Cristo. A nossa salvação acontece com a obra, com o trabalho de Deus em nós e por nós. A nossa salvação acontece por causa de Deus, por causa do próprio Deus. E Paulo então está confiante de que aquilo que o Senhor está fazendo na vida daquela igreja, na sua vida, na nossa vida, Ele vai terminar aquilo que começou. Ele vai concluir aquilo que Ele iniciou na nossa vida. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo então está em prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano
mas a alegria espiritual que ele sente não depende das circunstâncias. Não depende de circunstâncias favoráveis. É uma confiança profunda no próprio Deus. É a alegria gerada pela graça de Deus em nossa salvação, pela mudança profunda em nossa alma através do amor manifesto na cruz do Senhor Jesus. Você sente esse mesmo entusiasmo? Você sente gratidão e alegria com aquilo que Deus fez na cruz? Você sente aquela mesma alegria do começo da sua jornada de ser um discípulo do Senhor? Versículo número 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A saudade de Paulo, meus irmãos, não é uma saudade passageira, uma emoção superficial. Não está dizendo isso de forma protocolar, retórica, por simples retórica. Ele não está dizendo isso. Perceba a emoção envolvida aqui nessa situação. A palavra que ele usa aqui, a palavra usada para afeição, no versículo 8, significa literalmente as entranhas, aquilo que é o intestino mesmo, os órgãos internos. E ela pode ser traduzida por afeição, por misericórdia, por sede das emoções, para demonstrar profundidade aquilo que nós chamamos hoje de coração, a parte mais profunda do nosso ser, né? A nossa alma. Então, Paulo está dizendo com bastante ênfase e muita emoção o amor verdadeiro e a saudade que ele tem dos filipenses. Paulo usa isso de forma, essa metáfora, né, de forma para transmitir de forma vívida a profundidade de seu amor por aqueles irmãos, a profundidade da sua consideração pelos filipenses, aqueles que ele pregou o evangelho, discipulou inicialmente e que agora eles estavam caminhando com o Senhor, gerando novos discípulos. O discipulado cristão, meus irmãos, tem uma notícia para você. Ele dura a nossa vida inteira. O discipulado cristão dura a vida toda. E todos nós somos convidados a sermos imitação, cópia, parecidos com Jesus Cristo. Somos convocados pelo Senhor para sermos imitação do Senhor. Não seremos como o original, né? Você consegue identificar quando uma bolsa é falsa? Quando uma roupa não é original? A costura não é muito igual o original? Nós somos assim, nós caímos, né? Jesus é o homem perfeito, mas nós podemos ser imitação, parecidos com o Senhor. Discipulado cristão. Eu tenho aqui para nós, separei aqui algumas aplicações, 6 aplicações. Primeira, o coração agradecido demonstrado por Paulo deveria caracterizar cada um de nós. Mesmo em meio às nossas adversidades, você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu ao Senhor hoje por sua misericórdia, bondade e salvação? Segunda aplicação, não devemos jamais deixar de orar uns pelos outros. Ah, mas eu briguei com aquele irmão, aí que você tem que mais orar por ele.
Esse é o chamado do discipulado. Renúncia, cruz. Terceira aplicação, a alegria genuína não depende de circunstâncias favoráveis. Essa alegria que Paulo está sentindo aqui, e que nós podemos sentir também, é fruto do Espírito Santo. Essa alegria é um fruto do Espírito de Deus, que somente Ele pode produzir em nós. Quatro. Você tem se preocupado com o seu crescimento espiritual? Com o crescimento espiritual da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua igreja? Cinco. Não incorra no erro de ser doutrinariamente correto, teologicamente consistente, mas sem amor por sua igreja, sem amor pelas pessoas. Não incorra nesse erro. Nós estamos falando aqui, se não fosse Jesus, eu seria um seguidor de Paulo. Porque ele era cabeção mesmo, ele era um intelectual, fariseu de fariseu, membro da tribo de Benjamim, um cara entendido sobre o Deus de Israel. Mas ele fala o quê? Eu deixo tudo isso de lado por causa de Cristo. Ele é mais precioso, superior a qualquer outra coisa. E às vezes nós incorremos no erro de achar que nossa teologia é melhor do que a do outro, de que a nossa teologia é mais consistente, é mais saudável, e começamos a entrar numa situação de brigas e de pecado, e Deus nos convida, nos chama ao amor sacrificial, ao amor pelas pessoas. E Paulo combina essas duas coisas: consistência teológica, profundidade no seu relacionamento com Deus, mas amor sacrificial, amor cristão. Não cometa esse erro. 6. Desenvolva amizades e relacionamentos que te levem à maturidade cristã, que te estimule a ser mais parecido com Cristo. Nós estamos falando aqui de uma igreja que não se esqueceu do seu pastor, que o encorajou, que o incentivou, que quando ele precisou, eles estavam lá à disposição, em prontidão, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do avanço, não de Paulo, não da denominação filipenses, mas por causa do reino de Deus, por causa do Cristo ressurreto. Cristo define as nossas vidas. Ele é quem define quem nós somos. Não é a cultura, não é qualquer outra instituição ou pessoa. É o Senhor quem nos define. É o Senhor que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não foi embora, meus irmãos, Ele está com você. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. Ele está conosco todos os dias, até aquele grande dia, o dia do Senhor, onde Ele vai completar a obra em nós. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Querido Deus, Pai, nós estamos na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos gratos ao Senhor.
Nos ajuda a termos uma vida de crescimento em santidade, em amor, para que o Seu nome seja revelado em nós. Nos ajuda a sermos parecidos com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos semelhantes a Ti nos nossos relacionamentos, na maneira que lidamos com a nossa, administramos aquilo que o Senhor tem nos dado, como cuidamos dos nossos filhos, da nossa família, como nos relacionamos com os colegas de trabalho, com os colegas da escola. Nos ajuda, Senhor, a crescermos. Por mais que sejamos cheios de falhas e de pecados, o Teu Espírito habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o Senhor está trabalhando todos os dias naquela situação difícil, naquela situação alegre, naquela situação que precisamos tomar alguma decisão. O Senhor está agindo em nossa vida. Nos ajuda a compreender a Tua vontade no momento de cada um que está aqui nessa manhã. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ajuda a não tirarmos os nossos olhos de Cristo, do nosso alvo, do nosso objetivo, que é desfrutarmos da Tua presença para sempre. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.